Ora bem, e ficámos aqui a meio desta que é a Marcha do João Sábita do ano 2022. Eu tenho aqui comigo em estúdio para a primeira conversa de Carnaval desta noite nas emissões de Carnaval do Maré Cheio, Nuno Abelha. Boa noite, Nuno. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite ao vasto auditório da Rádio Nazaré. O Nuno está aqui enquanto compositor das marchas de Carnaval da Nazaré, um dos compositores das marchas. Nuno, há quantos anos ligado ao Carnaval? Olha, que eu tenha memória, talvez a partir dos meus 16 anos, 17, à volta disso, quando as gravações ainda eram feitas em cassete. A nível pessoal, tu fazes parte de algum grupo de Carnaval? Olha, eu tive englobado até há bem pouco tempo nos Baby Cult. Nós íamos a tocar em cima do elétrico, só que entretanto o elétrico começou a ter poucas condições de segurança e optámos por não deixar a parte musical de fora, desde há 2 anos até esta data. E anteriormente fizeste parte de algum grupo também? Grupo que eu tenha feito parte mesmo foi um grupo que se chamava 25 de Dezembro, já há muitos anos. Então levámos um carro que era um carro de mão com árvore de Natal e tinha uma placa que dizia: se não houvesse mais nenhum, o melhor carro era o nosso. Foi o meu primeiro grupo de Carnaval. E eras tu e mais quem? Olha, era eu, o Dário Simãozinho, depois éramos poucos, éramos meia dúzia de pessoas. Aliás, na comissão de Carnaval dissemos que éramos uns 30 por causa da bebida. E depois éramos só 4 ou 5 gatos tresmalhados que andavam ali no meio do desfile. Éramos pouquíssimos. Quantos anos é que isso foi? Isto foi nos anos 90, já foi há muito tempo atrás. Agora, voltando aqui à parte das marchas, há quantos anos estás a compor marchas no teu próprio estúdio? Olha, estúdio, quando eu comecei não era no estúdio, era no quarto onde eu vivia, que era onde eu tinha o meu computador e fazia as coisas. Computador, salvo seja, o computador já veio muito mais tarde, em 2010, volta disso, porque antigamente nós gravávamos com o teclado para um deck de cassetes. Mas eu já devo fazer marchas há cerca de 32 anos, mais ou menos. E qual é que foi a primeira marcha que fizeste, lembras-te? Foi essa, os 25 de dezembro, em colaboração com o Porfírio José Labrinho. E como é que foi a sensação de fazer a primeira marcha? O que é que sentiste? Para nós era tudo espetacular. Vivia-se muita música naquela altura, porque não havia a quantidade de marchas que existe neste momento. Eram meia dúzia de marchas, então nós fazermos uma marcha era algo espetacular e ia passar na rádio. Era muito bom. Agora falando um bocado enquanto músico, em termos de salas de baile, por onde é que já passaste? Onde é que tocas hoje? Olha, eu comecei na sala do Planalto. No Planalto, depois fui para o Casino, do Casino fui para a Pedroneira. Enquanto fazia a Pedroneira, fazia os bailes de máscaras no Marau também. Depois emigrei, fui até Peniche, que é muito parecido à Nazaré. Fazia lembrar os velhos tempos da Nazaré, em que as pessoas ainda ouviam as marchas antigas e gostavam muito, entregavam-se muito ao Carnaval. Depois ainda fui para Pataias, também fiz lá no Clube de Pataias. E voltei, regressei à casa como um bom filho, ao Planalto, até há 2 anos atrás. O ano passado já não fiz. Como é que foi viver dos outros carnavais, como o de Peniche, o de Pataias? O que é que sentiste mais falta do Carnaval de Nazaré? Olha, sou-te sincero, em Peniche foi quase a reviver o antigo aqui da Nazaré, porque quando eu saí aqui da Nazaré as coisas já se estavam a transformar um bocadinho, os carnavais já se estavam a transformar, as salas de baile, e ali foi reviver o passado, foi ter, imagina, entrar às 9 horas na sala e ter a sala completamente repleta de gente à espera que nós começássemos a tocar. Sim. Para as pessoas começarem a dançar. E como tu sabes, Peniche e Nazaré são terras irmãs, tens lá muitos nazarenos e que abraçaram-nos incrivelmente o nosso estilo, as nossas músicas. Eles adoram o nosso carnaval, né? Aliás, o nosso carnaval é o deles, por assim dizer. Foi mesmo muito bom. Portanto, não senti grande diferença entre o da Nazaré e o de Peniche. Fomos muito bem acolhidos. Pataias é um bocadinho diferente. Pataias, a malta já fica a olhar tipo espetáculo para ti, estás ali a tocar e eles estão a olhar tipo espetáculo. Já foi um carnaval um bocadinho diferente.
é tão perto daqui, mas tão diferente daquilo que nós temos cá na Nazaré. Enquanto Peniche assemelha-se mais ao que se passa Muito, cá assemelha-se muito, e sim, sim. está a uma distância muito Aliás, maior sentes-te do em que casa, porque tens lá tantos nazarenos. Sim. E, aliás, a malta ia daqui para lá também, Uhum. que é de louvar. O Carnaval mudou a tua forma de ver a música? Mudou, mudou. Tanto que mudou tanto porque, a nível de composição, porque comecei a compor precisamente nas marchas de Carnaval. E hoje em dia componho para artistas a nível nacional. Portanto, a minha base de composição foi a partir do Carnaval da Nazaré. Sim. Foi a minha escola, por assim dizer. E quem é que te ensinou, em quem é que te inspiraste na altura ou começaste sozinho? Olha, ninguém me ensinou, a verdade é essa. Inspirava-me no que eu via, neste caso no Porfírio, Sim. no Mário João, que também fazia marchas, o Celino Paz da Silva, inspirava-me nos que haviam na altura e que faziam as marchas de Carnaval, porque eu ainda não tinha criado o meu estilo. Fui-me adaptando, fui ouvindo e fui adaptando o meu estilo, pronto, que é o que é hoje. Gostas de estar nos bastidores do Carnaval? Adoro, nem me vejo de outra maneira. Preferes trabalhar em silêncio, sozinho ou com outras pessoas em estúdio contigo? Totalmente sozinho e a partir das 11 da noite. De preferência, porquê? Porque o telefone não toca, estás mais concentrado, tens a noite toda como tua amiga, e é preferível. Mas à medida que nós vamos envelhecendo, já começa a ser mais difícil. Já começas a trocar as noites por começares bem cedo de manhã. Embora a noite renda sempre muito mais, porque é o sossego total e tens concentração absoluta para fazer as coisas. Lembras-te do primeiro ano em que sentiste, ok, agora já é sério, estão a depositar muita confiança em mim, se é que sentiste alguma vez isso ou se foi tudo muito natural? Foi natural, foi sentindo. Aliás, quem me pôs nisto nas marchas e começar a fazer marchas para outras pessoas foi o João Portugal Farmiga. Foi o João. Que na altura tinha o bar, o Cheio da Areia, e a gente pesava muito lá. Aliás, o teu pai também era cliente assíduo. E o Formiga, tu vais fazer marchas e vais ver que vais ser um dos grandes a fazer marchas na Nazaré. E assim, está bem. E lembro-me de ter feito a primeira marcha, ter recuperado a primeira marcha, que na altura foram 5 contos, a um grupo de senhoras. E a partir daí, pronto, já não parei. Fui fazendo e fui criando um mercado ao longo destes anos todos. Não houve assim uma subida repentina. Foi devagarinho, foi-se criando. Fui evoluindo também musicalmente. Ainda há uns dias, o pessoal da Cocapa ali do Carnaval de Pataias dizia-me que gostava de ter as marchas no Spotify, nas plataformas digitais, e que se eu podia expor. Eu disse, eu já não tenho nada disso. Há coisas que se perdi nos discos, coisas que foram à vida. Mas tu certamente tens, ele é economista e certamente os economistas, como organizados que são, têm tudo. E tinha, realmente, desde 2006, ou seja, este ano vai ser o 20º ano que eu estou a fazer marchas para Pataias. E foi engraçado ouvir a evolução de 20 anos, a nível sonoro e musical. É muito engraçado. Estás agora a falar das marchas de Pataias. Fazes marchas para fora do Nazaré, além das Pataias, fazes mais algum? Sim, faço para Peniche e faço, o ano passado também fiz para Alcobaça e estou a fazer Benedita também, neste caso. Para já é o que tenho, assim fora aqui, assim, sim, mais ou menos na zona. E qual é que ao longo destes anos que compões marchas te marcou mais? Olha, a marcha que mais marcou até hoje foi a do Mar Alto de 2008. Porquê? Estava a tocar no São Brás, mais o João Miguel, e nós começámos a marcha de Mar Alto era uma coisa que era um vírus. Eu recebia muitos telefonemas e de mensagens: quando é que está pronta, quando é que está pronta, quando é que está pronta. Conseguimos criar ali uma marca. E lembro-me de estarmos no São Brás e eu começar a fazer os primeiros acordes da marcha e eu vejo tipo tudo a sair do punhal, pareciam formigas para vir dançar aquela música. Foi a marcha que mais marcou, precisamente por isso, porque visualmente foi incrível, foi uma sensação incrível. Uma sensação de orgulho, se calhar. Sim, orgulho, tudo, alegria, euforia. Aliás, quando nós fazemos as músicas é para que as pessoas, os foliões, vibrem com aquilo que nós estamos a fazer. Sim. E uma coisa é que tu estás a fazer em casa e estás a imaginar, será que vão gostar, será que vão dançar, como é que eles vão reagir. Outra coisa é eu ter essa possibilidade de estar a tocar e ver em loco a reação das pessoas às músicas que eu faço, neste caso. Mudando agora um bocado aqui o tema da conversa, em média quantas marchas fazes por ano? Tens ideia?
Olha, o ano passado bati o meu recorde. Não é para a malta fazer contas, mas foram 42 marchas o ano passado. Foi o meu recorde. Por norma, ando sempre ali, volta das 30 e poucas marchas. Ando à volta desse Mesmo número. assim já é um número. Sim, é muito. Para Já o pouco sim. tempo que nós temos, é muito pouco. As pessoas não têm noção do que custa fazer 30 músicas no espaço de um mês e meio. E É muito agora, complicado. este ano o carnaval é mais perto e para o ano então ainda. É mais uma semana, ainda mais uma semana mais cedo. Vai ser mais complicado. Por isso é que eu avisei. A primeira marcha que me surgiu este ano foi no dia 29 de outubro. Portanto, foi muito bom porque eu avisei a malta o ano passado que este ano seria cedo e que poderia haver a hipótese de eu não conseguir fazer tudo. Então a malta ganhou medo e começou a vir mais cedo, que é E ótimo. para o ano ainda é pior. Para o ano ainda é pior. E poderá dar-se o caso de realmente não se conseguir fazer tudo. Se não vierem cedo, claro. Quando estás a trabalhar numa marcha, por onde é que começas a marcha? Começo pela melodia, ou seja, olho para a letra, tento fazer com que ela fale para mim, algumas falam, outras nem por isso, tenho que puxar por elas. Começo pela melodia, faço os primeiros acordes no piano, um kick de bateria e uma trola, e faço a melodia, gravo com a minha voz, e a partir daí vou criando o arranjo à volta disso. Faz aqui, se quiseres, faz-nos aqui uma espécie de percurso que uma marcha leva, ou seja, quais é que são os passos que a marcha percorre desde o início, desde essa parte que olhas para a letra e começas a fazer uns acordes no piano, até estar pronta para entregar. Falando musicalmente? Nas sim, etapas musicais? Musicais e gravação. Ok, então, pronto, por norma, né, faço, é como te disse, faço com o piano e com uma base de bateria, crio uma melodia, gravo a minha voz, vou criando o arranjo, vou fazendo o baixo, os metais, os pianos, as guitarras, até chegar ao ponto de estar mais ou menos a música pronta. Muitas das vezes não está. Muitas das vezes os vocalistas chegam lá e têm uma base em piano para gravar e uma bateriazinha por causa do tempo. Porque muitas vezes nós temos que agilizar os horários por causa das pessoas que cantam durante o dia, lá está. Eles vão gravar durante o dia, muitas vezes seguem só a minha guia vocal, gravam e eu depois faço o arranjo em cima das vozes deles. Depois da voz gravada, tenho a parte dos coros, tenho o Manel Coelho e o Miguel Ângelo que me vão ajudando também nessa parte. Sim. Vão gravando os coros por cima das vozes dos cantores. Passa-se à parte da afinação das vozes, tenho sempre o cuidado especial de afinar todas as vozes, para ser o trabalho mais profissional possível. Depois da afinação, é misturar tudo e masterizar. Sim. E entregar ao cliente. Já tiveste marchas que tiveste que refazer quase do zero? Já calhou uma ou duas, aliás, não tanto pelos clientes, às vezes pelos clientes porque achavam que possivelmente podia não resultar a parte da letra ou que não era bem aquilo que eles queriam, mas um caso ou outro muito raro, e mesmo eu ter feito já uma melodia, criado, começar a fazer o arranjo e depois chegar a meio e dizer assim, não estou a gostar, e volto a refazer tudo início, às vezes 2, 3 vezes, depende se fico satisfeito com o produto final ou não. Quais é que são os instrumentos que uma marcha tem que ter obrigatoriamente? Olha, obrigatoriamente tens que ter o baixo, a bateria, uma guitarra e os metais. São os elementos mais marcantes numa marcha. Já ficaste bloqueado criativamente? Já várias vezes. E como é que isso ultrapassa? Principalmente quando as métricas são complicadas. Quando tens pessoas que escrevem que não estão muito bem dentro do assunto, ou uma coisa é tu teres uma ideia e queres meter uma ideia em papel e escreveres à toa, outra coisa é tu teres a noção que tens de ter rimas e tens de ter uma métrica certa, não podes pôr uma frase com 5 palavras e depois meteres mais à frente uma frase com 3, isso nunca vai resultar. E então muitas vezes nós como músicos temos que sermos nós a alterar a letra e pôr uma palavra, mais uma, menos uma, para as coisas encaixarem. Já cheguei a ter lá marchas que pareciam as Lusíadas e tive que andar a cortar. Quantas vezes uma marcha parece acabada, ou se alguém ouvir parece acabada, mas que ainda falta muito? Às vezes acontece. Aqui há dias, não vou dizer o grupo, eu enganei-me e meti a marcha, eles foram lá ouvir a minha casa, eu meti a marcha e por acaso tinha metido a marcha sem ela estar praticamente pronta. Então, foi só uma guia, nem estava misturado, e então eles disseram que estava espetacular. E eu depois, então, se esta está espetacular, então espero para ver a versão final. Às vezes, mas isso também parte de um bocado da euforia das pessoas, estão tão eufóricas para ouvir a marcha que
acabam por esquecer o que é que se está boa, se não está, se está bem misturada. E também é o nosso preciosismo como profissionais, queremos pôr tudo ao mais alto nível. Não é? Sim, claro. Quantas horas de trabalho há por trás de uma marcha de 3 minutos, 4 minutos? Olha, por norma e a correr bem, perdes um dia numa marcha. A correr bem, perdes um dia. Nestas etapas todas que eu te disse, desde a composição até aos arranjos, às vozes, és capaz de perder um dia. A correr muito bem e a teres que despachar, sei lá, duas no máximo dos máximos. No máximo dos máximos. E costumas, durante os vários carnavais que já fizeste, te sentir muito pressionado com prazos e com tudo Sim, mais sim, para sim. fazer? Principalmente agora com a moda das apresentações das marchas. É uma maneira de nos pressionarem. Vamos apresentar no sábado X e tu vais gerindo o trabalho que tens e a composição às vezes não é assim tão simples quanto a gente pensa. A gente não chega ali e sai uma música, não é assim. E muita gente tem essa ideia. Não é? Pois, mas não é. Nós temos que estudar, e às vezes as coisas não saem e neste caso, como eu também tenho muitas músicas para fazer, fica complicado e sinto-me às vezes, muitas vezes pressionado por causa dos prazos. Sim. Se te pedissem uma marcha agora, ainda a conseguias fazer? Se Se te pedissem agora uma marcha, se te encomendassem agora uma marcha, ainda a conseguias fazer até o quando? Sim, eu conseguia. Consegui lá está, porque pela situação que eu te disse, acabei de dizer que Sim. comecei muito cedo e tenho as coisas mais ou menos Mais ou menos orientado. orientadas. Agora esta falta da luz é que me está a atrapalhar aqui um bocadinho mais, mas já arranjei aqui uma solução intermédia, pelo menos para compor, não para gravar, mas pelo menos para compor. O que é que, falando agora assim mais de uma maneira geral das marchas, o que é que tu achas que distingue uma marcha de cá das outras marchas do país? A nossa maneira de falar é uma coisa única. Nem tem a ver com musicalidade, porque a nossa musicalidade, neste momento, temos uma variadíssima musicalidade diferente umas das outras. Já há marchas para todos os tipos. Já não tens as tradicionais, tens as mais alternativas, tens montes de estilos agora no Carnaval da Nazaré que nós chamamos de marchas, que não são, mas que nós chamamos de marchas. E o que as distingue das outras todas, das músicas todas que há por aí pelo mundo fora, é mesmo a nossa maneira de falar. E aí não há ninguém que nos imite. Sentes mais exigência nas marchas hoje do que antigamente? Sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Sem dúvida Sim, nenhuma, até porque a qualidade evoluiu muito e as próprias pessoas também querem qualidade e querem que a sua marcha vingue Sim. no Carnaval, E que né? seja Todos mais querem ter uma boa marcha. Antigamente era mais, vamos embora, vamos curtir. Agora não, porque há muita concorrência entre elas. Sim. Entre os próprios grupos existe concorrências e a marcha é uma parte da concorrência. Já não é só o carro, já não são só os fatos, mas a marcha também já é uma A concorrência. marcha se calhar já é mais do que... Já, sim, claro. Porque no fim e ao cabo, depois, quando o Carnaval começa, já todas são boas, Sim. cada um com a sua maneira. Quando ouves uma marcha tua na rua ou mesmo aqui na rádio, o que é que tu sentes? Uma marcha que foste tu que fizeste? Depende da marcha. Às vezes sinto orgulho e assim, está espetacular. Outras vezes podia ter ficado melhor. Sim. É aquela sensação, pronto, mas é aquela sensação de que tu tens que nunca estará tudo perfeito. Às vezes roça-se a perfeição, outras vezes nem por isso, mas existem tantos fatores para uma coisa não ficar perfeita para ti, não é? Tens o caso das letras, o caso das vozes, o caso da tua própria melodia. Há tanta coisa, tantas condicionantes que às vezes não é perfeito. Não é? Tu quando estás a ouvir uma marcha, ou mesmo uma música, falando agora mais a nível Sim. geral, tu consegues ouvir uma música como público ou estás sempre com aquele ouvido de músico? Sempre com ouvir música. Aliás, eu se estiver num consultório e que alguém esteja numa consulta psicológica e que alguém esteja com uma música de fundo, eu vou estar com atenção à música, não vou estar a ouvir nada do que o psicólogo está a dizer. É o nosso mal. Estamos sempre com o ouvido musical, sempre a ver a identificar todos os elementos que existem na música. É complicado. Já houve alguma marcha tua que só gostaste muito tempo depois? Tipo, tiveste uma ideia que eu não gostei da marcha agora e passado algum tempo Sim. a marcha até estava fixe? Sim, já aconteceu. É aquilo que eu te dizia, que às vezes nós fazemos e achamos, pá, não está grande coisa, não é aquela cena. E depois tu vês as pessoas a vibrarem e eu vou dar o exemplo de um exemplo muito prático que aconteceu o ano passado. Há uma marcha que me chega às mãos e que eu viro-me para uma pessoa do grupo e digo, epá, acho que este ano vai ser assim uma grande coisa. E para mim foi a marcha que rendeu o ano passado, que teve os louros, que foi a marcha dos Love Boat. Aquilo, quando me chegou às mãos eu não dei nada para aquilo e depois havia toda a gente a cantar, tu não mandas em mim.
Pronto, lá está. É daquelas coisas. No fim do carnaval, quando acaba a procissão toda, tu sentes um vazio? Ou o que é que tu sentes no Não fim do carnaval? sinto que tenho o dever cumprido. A uma semana do carnaval, mais ou menos, o ano passado foi quase. Aliás, ficou uma marcha por fazer o ano passado, que lançámos este ano, do Júlio Patrício. Mas como era uma marcha de autor e ia falar da Nazaré, não foi grave. Mas sinto que foi dever cumprido, porque são muitos dias, muitas horas, sem tu descansares, sem os teus ouvidos, basicamente chegas a um ponto que já não consegues ouvir como deve ser, porque estão massacrados, saturados, começas a deixar de ouvir os agudos das músicas e tens que ir pela tua intuição. Tanto que eu só daqui a 3 meses é que vou ouvir as marchas que fiz e as coisas que eu fiz, para saber que erros é que eu tive e o que é que sou bem e o que é que não sou bem. E nesta altura é complicado porque somos seres humanos e não havendo descanso, o teu cérebro e os teus ouvidos não atuam da maneira como deve atuar. Se amanhã deixasses de compor marchas, o que é que achas que ias sentir mais falta? Se amanhã deixasse de compor marchas, ia sentir a falta da alegria das pessoas a cantarem as minhas marchas. Falando agora um bocado sobre ti, para além do carnaval, estavas a falar que produzes para artistas nacionais. Sim. O que é que tu fazes para além do carnaval? Portanto, eu toco nos Nemans, sou o diretor musical dos Nemans, que tem uma editora em qual pertencem vários artistas a nível nacional. Tenho alguns sucessos também a nível nacional de cantores. E é onde vou fazendo as minhas composições, além de compor para eles, para os Nemans em si, componho também para artistas nacionais. Sim. Falando agora sobre a tua opinião, mais ou menos, sobre o Carnaval da Nazaré, tenho aqui algumas perguntas para te fazer, porque Sim. acho também importante ter a tua visão, sendo tu um dos artistas mais, se calhar, dos mais importantes nas marchas. Musicalmente estamos melhores, piores ou diferentes do que há, se calhar, 15 anos atrás? Musicalmente estamos melhores. E vou-te explicar porquê. Porque hoje em dia a malta nova como tu, tem acesso a muita coisa de tecnologia que nós não tínhamos na altura. Éramos muito limitados, tínhamos um teclado em que eu tocava o órgão enquanto o cantor cantava, a voz passava algum processador de efeitos e ia à cassete. Se ele se enganasse ou se eu me enganasse a tocar em tempo real, tínhamos que voltar a regravar tudo. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia tu não precisas ser músico para fazer uma música e logo daí, tendo essa tecnologia toda à tua disposição, musicalmente estamos muito melhores do que na altura em que eu comecei, sem dúvida nenhuma. Se pudesses juntar uma coisa no Carnaval da Nazaré, o que é que seria? Se pudesse juntar, Mudar? não mudaria nada. Está tão bem como está. Nós somos tão espontâneos, não mudaria nada. Se tivesse que explicar um pouco o que é o Carnaval da Praia, o que é que lhe dirias? Que não se explica, sente-se. Exatamente. Eu tenho feito esta pergunta a toda a gente que tem vindo aqui às conversas de Carnaval e muitas das respostas, eu concordo perfeitamente com essa resposta. Aliás, eu montei alguns jingles que passam na rádio que eu fiz questão mesmo de pôr votos a gravar que o Carnaval da Nazaré não se explica, sente-se. Mas é verdade, isto não é uma frase clichê. Eu tenho muita malta que vem de fora e que ouvia falar no Carnaval da Nazaré e quando chegam ficam estupefactos com a maneira de nós dançarmos. Sim. Aqui há dias ligou um colega de Leiria, estava a explicar aqui a não sei quem, como é que vocês dançam aí na Nazaré. E eu expliquei que era assim que se dançava e a alegria contagiante que nós temos na nossa maneira de viver o Carnaval, lá está, não existe em lado nenhum. Não existe em Torres Vedras, não existe na Mielhada, não existe no Brasil, não existe em lado nenhum. É a nossa maneira. É a maneira perfeita. Agora aqui mesmo, para acabar, se te aparecesse alguém mais novo hoje a querer aprender a compor marchas e música, o que é que lhe dirias? Já aconteceu. Guilherme Azevedo foi uma criação minha, por exemplo. O que é que eu lhe diria? Diria que temos que dar continuidade. Aliás, a malta nova e é de louvar, e eu gosto muito que a malta nova comece a fazer coisas, porque eu estou quase com 50 anos. Um dia deste, enquanto gostar do Carnaval, vou fazendo. Mas chega um ponto que humanamente, é quase impossível fazer o trabalho que eu estou a fazer agora e vais deixando. Então é preciso que esta malta nova comece a agarrar também nestas coisas, não é? Como eu agarrei quando existia o Porfírio, quando o Mário João, quando existia essa malta toda mais velha, salvo seja, eram um pouco mais velhos que eu,
foram deixando também de fazer e eu acho que essa malta tem que agarrar com força no Carnaval, que para darmos continuidade não só nas marchas, mas nos carros, nos próprios carros. Acho que o nosso Carnaval está a ficar um bocadinho pobre a nível de carros. Sim. Esperemos que as coisas mudem. A nível de fatos, tudo. Acho que vocês são o nosso futuro. Portanto, força aí. Nuno, tens mais alguma coisa a acrescentar? Quero só desejar um bom Carnaval a todos os foliões da Nazaré, que corra tudo bem, que este mau tempo passe e que entremos rapidamente na nossa fase de folia, que esperamos tanto por isto. Um bem-aja para todos e muito obrigado pela entrevista, Pedro. E muito obrigado também por teres aceito o convite e obrigado por teres vindo aqui Obrigado. dar a conhecer o outro lado do Carnaval. Fica